Bom dia, são 9 horas mais 38 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Márcio Chaves e hoje começando o Virtual News nesta segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem faz aniversário nesta segunda-feira, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. Bom dia, Maria Clara, bom dia, André Louro. Bom dia, Márcio Chaves, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, como de costume, as minhas princesas que estão lá nos ouvindo, Helena e Fabiana. Fabiana e Helena, né? Exatamente. Maravilha. André, segunda-feira, trazendo informações aí, principalmente falar sobre combustível hoje, né? Sobre o aumento do combustível e o reflexo disso, os trabalhos políticos que estão sendo feitos. Vamos falar sobre a parada no LGBT+, em São Paulo, né? Que foi recorde de público. QIA+, né? QIA+, né? Então, QIA+, e foi recorde de público em São Paulo, em outros assuntos. Manhãzinha de frio, né? Choveu, eu falei que ia chover, olha só, choveu no fim de semana, agora voltou, mas o frio permanece, vai ter um aumento de temperatura aí, mas o frio vai acompanhar. Aquele solzinho hoje, né? Sol de inverno, mas dona de casa aproveita aí, se tiver roupa para colocar para secar, fique à vontade. Maria Clara, vamos às notícias desta segunda-feira. Principais notícias desse dia 20 de junho de 2022. O presidente da Câmara faz crítica direta ao presidente da Petrobras. O presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, do PP do Alagoas, afirmou no dia 17 que o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, tem que renunciar imediatamente após o novo reajuste nos preços dos combustíveis anunciado pela estatal. Em sua conta no Twitter, o deputado afirmou que o presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Não por vontade pessoal do deputado, mas porque ele não representa o acionista majoritário da empresa, o Brasil. E pior, trabalha sistematicamente contra o governo brasileiro. Há toda uma disparidade que, quando se aprovou essa questão da redução do ICMS, do petróleo, em cima dos combustíveis, né, por parte do governo federal e por parte dos estados, nós tivemos aí esse anúncio de aumento por parte da Petrobras. Quer dizer, na contramão daquilo que está pretendendo dos combustíveis. André. Então, eu acho que o que mais vem à tona aí com a notícia, para mim o que mais se destaca é a fala do Arthur Lira, que ele pede para o presidente da Petrobras renunciar em nome do povo brasileiro. Primeiro que ele tem procuração de quem votou nele, né? Mas ele não tem procuração do povo brasileiro, em especial não tem a minha. Né? Não vou bater palma ao presidente da Petrobras, não estou contente com o alto preço dos combustíveis, mas para mim, reafirmando posicionamentos anteriores e já falado aqui, o grande motivo é o Estado brasileiro aceitar essa precificação no dólar e na oscilação do barril do petróleo, e aí a gente fica discutindo questiúnculas, né? Não é que eu acredite que seja pouco taxado o combustível. Há uma super taxação, né, no combustível, mas o que eleva em níveis estratosféricos é essa aceitação da dolarização do combustível e da oscilação do barril do petróleo. Haja vista o que acontece de 2014 para cá, nunca antes na história desse país, né, aconteceu essa alta. As manifestações de 2014, de 2013, 2014, se você lembrar, era R$2,50, R$3. Há pouco tempo nós abastecemos há pouco a 4, tempo, 3,80, então, assim, R$4. Esse processo que o Brasil aceitou, por força da exigência do tal do mercado, né, desse Deus Supremo que governa a todos,
essa dolarização e a oscilação no barril do petróleo é que mudou a nossa vida para pior. E pior ainda, antes do início do programa, a gente conversava e você dizia, pô, mas e o etanol? O que tem a ver? Por que sobe? Por que sobe o GLP está subindo? Por que Porque assim, quando lá na ponta, na bomba, 3,50, por exemplo, a gasolina, o etanol era vendido, sei lá, R$1,80, R$2, 1,99, né? Que eles gostam de colocar. E aí? Você fazia aquela tabelinha, aquela conversão, se valia a pena conversar. Eu não concordo, mas a gasolina, a gente consegue fazer conta e entender por que, né? Dolarização, oscilação do preço do barril, guerra na Ucrânia. Você tem como você enxergar os porquês, concordando ou não, de estar R$7, R$8 na bomba. Mas o etanol, aí vem o senhor agro lá, o dono da cana, e fala, não, se baixar muito aí a gasolina, eu vou ter que baixar o álcool, e aí a gente quebra. Pô, mas tu vendia 2 outro dia, tu tá vendendo a 5,50, R$6. Quebra, porque teve redução, agora foi aprovada, compra direto das usinas, não tem mais atravessador. É no mínimo 20% a menos, quer dizer, são certas coisas que a gente não consegue entender, desculpa, mas o mercado oscilou. Outro dia a gente anunciou que tanto o Brent quanto o outro WFT, se não me engano, baixou, vai baixar 0,5, 0,17, quer dizer, e aumenta o combustível. Me parece mais um oportunismo. Essas justificativas são, assim, para mim, são estelionatos. Como a fala do Lira, que está fazendo campanha para o Bolsonaro. A verdade é essa. Há um grande descontentamento com o governo federal. Próximo de eleição, ele não pautou um processo de impeachment do Bolsonaro, ele só pauta o que ele quer. Então, se tem alguém que tem que renunciar pela vontade do povo brasileiro, é o Arthur Lira. Ele tem que renunciar à presença da Câmara e o mandato dele. Agora, ele só pauta o que ele quer e está fazendo campanha. Porque obviamente que hoje a campanha de reeleição, ela está voltada para esse fato, que é o fato eleito por eles o principal para dar conta de subir nas pesquisas. Nós vamos falar aqui, então, além do preço do combustível, tem o preço do óleo de soja que subiu estratosfericamente. O feijão estratosfericamente, o açúcar estratosfericamente, o arroz estratosfericamente. Quer dizer, a dona de casa vai no supermercado, pai de família vai no supermercado, se depara com uma alta de preços. E parte disso é o combustível. A nossa vizinha Argentina, parte disso é o combustível. A nossa vizinha Argentina está com 60% de inflação ao ano já. Nós já vivemos inflações mensais aqui estratosféricas na década de 90. É isso que nós vamos voltar a viver? Quer dizer, os caminhoneiros já estão ameaçando parar dentro de 20 dias, aí vai ter paralisação de novo. Já teve aquela paralisação grande aí, o pessoal parou para baixar os combustíveis, né? E o ruim de tudo isso é que você vê as pessoas correndo no posto para encher o tanque. Quer dizer, não adianta nada. Porque a contramão. E o próximo tanque? Então, e o próximo? Quer dizer, a gente precisa discutir esse tanque aí vai esvaziar. Vai esvaziar, e o próximo vai encher. Eu não consigo entender essas coisas. Você já viu greve de dono de posto? Você já viu esse tipo de greve? O dono de posto fez greve? Não, você não tem. O preço ali, você vai abastecer, o combustível subiu, o combustível no posto, que está no tanque, subiu também. Quer dizer, onde é que a gente vai parar com isso? Realmente há de se discutir essa questão da Petrobras aí. E você falou, dolarizar, o que vai dolarizar? O GLP, o gás de cozinha? Não, o Brasil lutou tanto por essa autossuficiência do mercado interno dos combustíveis. Aí, que não seja 100%, mas 80% pelo menos é autossuficiente, não se justifica. E nunca se justificou e nunca foi implantado. Quando eu falei aqui antes do governo Temer. O Brasil não é autossuficiente no diesel, tá aí, ó. Eles estão discutindo que tem que manter o estoque, porque senão vai ter problema futuro de abastecimento. Por quê? O maior consumo no país é diesel. O modal diesel é o que roda no país, é o que transporta no país. Então, o maior consumo é diesel. E é uma das menores plataformas do petróleo, retirada do petróleo, né, na base. Vamos à próxima matéria, que é ainda sobre petróleo.
que ainda falando sobre essa questão dos combustíveis, que é um absurdo se enfrentar na bomba ser mais um aumento como esse. Vamos lá? O IBP tem posição contrária à taxação dos impostos de exportação. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, a associação que reúne as principais empresas do setor petroquímico, se posicionou contrário à taxação do imposto de exportação para a produção de petróleo do país, vendida ao exterior, e medidas de controle de preço. Em nota divulgada no domingo, dia 19, a entidade diz que não apoia medidas que imponham gravames à exportação de petróleo e defendeu o alinhamento dos preços praticados no mercado nacional. Sem citar o nome da Petrobras, o IBP reforçou a posição de que o preço do combustível não é uma variável de escolha de uma determinada empresa, mas sim o resultado da oferta e da procura global, por ser o combustível um bem de consumo comercializado mundialmente. O posicionamento do IBP ocorre na véspera da reunião marcada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir medidas contra a Petrobras. Interessante. Quando querem se reúne até no domingo, né? Se reuniu na quinta-feira de feriado para falar sobre o aumento de combustível e se reúne no domingo agora para se posicionar contrário à taxação do combustível que é vendido lá fora. Vamos analisar. Muitas vezes a gente observa na internet as pessoas indignadas falando do combustível que é vendido lá fora. Lá fora que eu falo é nos países vizinhos, né, fronteiriços, que é muito mais barato do que no Brasil. E postos, inclusive, da Petrobras. Né? O que está se discutindo aí é a taxação disso. Ou não, André? Eu acho que as nossas discussões, elas esbarram sempre nesse... Eu vou sempre voltar a falar da mesma coisa, entendeu? Nós precisamos discutir. Ô Márcio, só um parênteses. Eu me deu uma saudade quando o pessoal ligava e a gente comentava, o pessoal mandava mensagem para você. Do WhatsApp, no telefone. WhatsApp. Vamos voltar com esse Vamos voltar. Eu vou voltar agora, porque a mulher está dizendo aqui que o seu microfone está com chiado. Então, senhor, por favor. Problemas técnicos solucionados aí. Só uma brincadeira para ficar mais leve. Quebrar o combustível. Porque a gente começou muito pesado aí hoje, segunda-feira, né? Mas eu vou voltar sempre à mesma coisa. O Brasil escolheu uma forma equivocada. E agora, sob pena de quebrar o mercado interno, a gente vai precisar arrumar um jeito de retomar isso. Porque também hoje não é simplesmente dizer assim, não queremos mais a dolarização, não queremos mais a oscilação do preço do barril. Porque tudo tem a ver porque o resto é tudo penduricalho. O resto se torna, que outrora de importante análise, hoje se torna penduricalho, hoje se torna puxadinho, né? Então você faz uma construção mal feita e depois você tem que fazer um puxadinho aqui, um negocinho ali, e não vai dar jeito. Então nós precisamos hoje de uma política efetiva, de uma discussão que envolve o povo brasileiro, de uma discussão sincera e aberta para efetivamente decidir como retomar o modelo anterior, que funcionava. A minha pergunta, aí, André, posteriormente a isso, nós vamos discutir taxação, sobretaxação de exportação. Aí nós podemos discutir isso. Aí nós podemos discutir a redução dos tributos que incidem sobre o produto. Aí nós podemos discutir um monte de coisa. Mas enquanto não se discutir a efetividade da retomada do modelo anterior, nada vai ser efetivo. Você vai discutir assim, redução de 10 centavos na bomba, os caras fazem um baita de uma confusão, aí tu vai no posto abastecer e tu fala, meu senhor, quanto que tá aí o etanol? Porque o carro de passeio, né? A maioria acaba optando pelo etanol porque é mais barato. Não, mas ele consome mais, vai bater com a gasolina, né? Mas o cara põe o que cabe no bolso. Aí quanto tá? Não, tá 5,50.
Mas não baixou? Baixou, estava 5,60. Assim, a minha pergunta é, 60 bilhões que a Petrobras faturou, teve de lucro no ano passado, no efetivo, no exercício de 2021. Eu queria saber quanto foi o operacional da empresa, né, e qual é esse valor. É 10% daquilo de todo o montante que foi gerado pela empresa? São 20% de todo o montante? Quanto significa 60 bilhões de lucro que a Petrobras teve? Essa é uma dos questionamentos que eu gostaria de saber, para saber quanto é que está faturando em cima disso. Afinal de contas, não é majoritário o Brasil, por que não abre essa caixa de Pandora? Por que já não escancara essas contas aí, para todo mundo entender? E numa matemática simples, né, que o brasileiro pode entender. Porque o brasileiro conhece de matemática assim, ele sabe quando as coisas sobem na feira, ele sabe o melhor dia de comprar, ele tenta economizar. Né? Então, para a gente saber o quanto significa esse ganho da Petrobras. E a outra questão que eu sempre me pergunto, por que nosso modal de transporte é baseado no diesel, sendo que a maior produção dentro do Bahia é da gasolina? Já falei 1000 vezes, eu tento entender isso e não consigo. Porque se eu tenho um consumo muito maior naquele produto em que eu tenho a menor produção, peraí, por que eu mudo essa base? Quer dizer, o combustível, a maior parte do consumo é diesel. Por isso que o diesel subiu 10% agora. Eu não tô... Não, só mais um detalhe que eu vou voltar a afirmar aqui. Eu estou afirmando. Os caminhões que trabalham nas usinas são a álcool. E os motores são os mesmos. É feita uma adaptação e trabalha a álcool. Então, se eu tenho esse desconforto, vamos voltar na década de 70, gasolina verde, gasolina azul, gasolina comum e gasolina azul, e os caminhões eram a gasolina. Quer dizer, a gente evoluiu para o diesel, melhor e tudo mais, mas e aí? E a base? O que a gente quer privilegiar? As montadoras? Que estrutura é que nós estamos querendo privilegiar? Qual é? Qual é a estrutura? O sistema de trens, né, as ferrovias, é tudo base diesel. São geradores, mas é base diesel. O que está acontecendo, né? Será que só nós não conseguimos observar isso? A quem tem o interesse de se manter desta forma? Não dá. O brasileiro não está aguentando mais. André, você disse bem, nós começamos há menos de um ano com gasolina a R$3,20, R$3,50. Álcool a R$2,99, R$1,80. Nós estamos a quase R$8 do litro de combustível. Em algumas cidades do Brasil já passou a quase 10. Como é que o sujeito vai abastecer dessa forma? Aquele que depende do carro para ir e voltar para trabalhar, aquele que depende disso. Quer dizer, é fatal. E aí se discute taxação. Enquanto o chão de fábrica está sofrendo, lá em cima estão discutindo o sexo dos anjos. É isso? E o mercado brasileiro? O Brasil, assim, bom, com o pré-sal, o Brasil se tornaria, e era o grande sonho, teria total autonomia em relação à produção. Mas aí desativaram tudo que é refinaria também. Desativaram não, né? Mas precarizaram a produção. E de lá para cá a gente também não conseguiu a autossuficiência tão esperada. E ter todos os dividendos frutos dessa descoberta aí do pré-sal. E considerando que o Brasil tem excelência nessa em retirar esse petróleo dessa forma. A Petrobras é de ponta na tecnologia de retirada de petróleo em alta profundidade. Mas assim, aí tem uma discussão anterior, a partir dos anos 70, né, que o Brasil tem uma política de Estado voltada para a produção do combustível vegetal, né? Pô, agora a gente vai... Álcool. Nós vamos entrar aí com o álcool e tal, pró-álcool. E aí, essas coisas que acontecem subrepticiamente, né? Essas coisas do além, né? Que só talvez a metafísica responda. Não. De repente não interessa mais, de repente se torna obsoleto. Aí de repente volta a interessar, mas aí na produção de motores bicombustíveis. Porque nós não podemos deixar de usar a gasolina, porque a gasolina, porque o petróleo é o Deus, né? Então assim, não tem sentido, cara, porque se o Brasil tem a excelência que tem na produção do etanol, por
que o nosso... Você falou do diesel e eu faço a provocação em relação ao etanol. Por que esse etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, ele não é preponderante nos carros de passeio? Né? Não é preponderante, por exemplo, na utilização dos caminhões que transportam todo tipo de produto pelo país inteiro, né? Nos abastecendo. E aí, não, a gente fica dependendo assim, caminhão roda com diesel. E aí tu vai ver que diesel que roda, porque até outro dia o S10, o S50 era tudo para exportação. E a gente ficava só com a porcaria. Aí veio a legislação, foi exigindo, mas assim, tem um monte ainda rodando que não tem, que é o pior diesel que tem, poluindo pra caramba, jogando CO2 na atmosfera. Então assim, não dá pra entender, do mesmo jeito que você questiona por que da utilização do diesel, que é menos produzido, né, que é produzido em menor escala, para aquilo que mais roda, né, para esse modal. E eu provoco do outro lado. Então, por que então que a gente hoje não produz o suficiente com álcool e não temos toda a nossa frota rodando? Assim, por que a gente precisa da gasolina? Né? Não tem sentido. Todos os carros modernos, eles são bicombustíveis. Então, assim, por quê? Porque o mercado é que manda. E os caras precisam colocar o dinheirinho na bolsa e fazer fazer dinheiro. Acabou, é só por causa disso. É aquela tal situação. Nós somos recordistas em soja, recorde de soja. Parece que a mesma coisa é aplicada na cana-de-açúcar. Nós somos recordistas também. Nós estamos exportando álcool até outro dia, açúcar até outro dia. Mas espera aí, e o mercado interno? A gente precisa rever isso aí. É bom ficar de olho nesse bate-papo hoje, né? Na discussão do sexo dos gêneros. Vamos à próxima matéria desta segunda-feira. A análise mostra mudança no perfil de pacientes com Covid-19. Uma mudança no perfil dos pacientes hospitalizados com Covid-19 neste ano é o destaque do último boletim epidemiológico feito pelo Núcleo de Inteligência Médica do HCOR, o antigo Hospital do Coração, obtido com exclusividade pelo Estadão. A análise comprovou que o total de 2.277 internados entre 2020 e 2021, com os 423 pacientes hospitalizados em 2022. O resultado aponta o aumento da idade média e da proporção de comorbidades apresentadas pelos doentes. Do início da pandemia até o ano passado, a idade média dos pacientes hospitalizados era de 61,7. Em 2020, houve um acréscimo de uma década, 71 anos, ao mesmo tempo em que a grande maioria, 91,9% dos internados, apresentam 3 ou mais comorbidades. Até o ano passado, esse índice era de 64,4%. Bom, eu sempre falei que nós estávamos aprendendo com a doença ainda. Nós estamos tateando com a doença ainda. Um pouco se sabia sobre o Covid e que ia necessariamente esse entendimento. E que bom que estão fazendo o acompanhamento e fazendo os relatórios do levantamento. Aumentou a questão dos infectados na idade e também aumentou a questão das comorbidades. Pressão alta, diabetes, problemas respiratórios, situações congênitas que acontecem e que as pessoas acabam sendo mais suscetíveis à doença, ou melhor, quando se tem a doença, ficam com um quadro mais agravado, André. Estava se baixando essa questão da idade, os mais jovens estavam sendo infectados. Nós tivemos um caso em Cubatão de uma criança de 6 meses hospitalizada e agora nós temos um relatório de que essa questão está aumentando. Quer dizer, é necessário tomar cuidado, uso de máscara, vacina, fazer de tudo possível para não facilitar, né? Principalmente agora no inverno. Sim, mas é razoavelmente explicado, né? Porque o vírus é mutante e muitas vezes a gente ouve falar isso, mas esse aí é de outra cepa, esse aí é tal. Então, assim, as vacinas que nós tomamos, elas foram produzidas numa velocidade que não se discute, né? Absurda intenção, lógico, todo valor envolvido.
e conseguiu salvar absurdamente vidas pelo mundo todo. Então, assim, tem grande mérito aí, os cientistas conseguiram e a gente agradece, né? A humanidade agradece. Mas, assim, elas foram produzidas para aquele primeiro exemplar de vírus, né? Eu não sei como é que... E nós tomamos essas vacinas que foram produzidas para aquele exemplar, para aquela cepa de vírus que eles chamam, né? Esse vírus já veio sofrendo mutações, né? E na mesma velocidade os cientistas tentando atualizar os medicamentos, e em especial a produção de vacinas que consigam conter esse avanço das mutações, mas não consegue, né? Então, assim, na verdade hoje as vacinas que me parece que a gente esteja tomando, elas são extremamente competentes para minimizar os efeitos. Para o organismo se preparar para uma possível infecção, né? Para minimizar, porque assim, o vírus já mudou bastante. Você vê falar a cada hora... Uma cepa nova, um país diferente, uma cepa diferente. Exato. Então, assim, eu acho que a gente deve continuar se vacinando, né? Eu vou agora para a 4ª dose, né? Tá chegando na minha vez aí. Até semana passada era só acima de 50, não cheguei lá ainda. Chegarei, certamente. Mas, assim, esperamos, né? Claro, com certeza. Chega para todo mundo. Não, para muita gente aí não chegou, né? Não, então essa pandemia levou muita gente, né? Mas espero que chegue, mas nesse sentido, né? De precaução, porque não podemos hoje imaginar que aqueles percentuais de não infecção de 90 e poucos % e tal, ele não deve estar mais nesse patamar, porque o vírus mudou bastante. Então aquilo que prometia determinada vacina de 90 e tantos % de não infecção, hoje deve estar em 70, deve estar em 60. As pessoas voltaram e por isso a gente vê, as pessoas voltam a se infectar, mas protegidas pela vacina, elas sobrevivem. Agora, a gente vai precisar melhorar, né, atualizar essas vacinas e entender que daqui para frente difícil de... Vai ter que conviver com essa vacina. Me parece que o Covid veio para ficar e a gente vai ter que continuamente conviver com essa questão da vacinação e tal. Os Estados Unidos já estuda a vacinação de crianças a partir de 6 meses de idade. Não, me parece que já iniciou, né? Já iniciou? Me parece que já iniciou. Já iniciou, que estava em estudo na semana passada. Então, vamos à próxima matéria dessa segunda-feira. Tempo recorde. Rapidez. Preso no domingo, Daniel Bertone, de Assunção, que era procurado pela Justiça Federal por tráfico de animais. Daniel tem a fama de ser o maior traficante do país. Daniel Bertone, de Assunção, acumula multas e acusações contra a fauna brasileira e foi abordado pela polícia enquanto andava pelo bairro de Jaçanã, em São Paulo. Com a abordagem da Polícia Militar, identificou que havia um mandato de prisão de 8 anos contra ele. O traficante acumula multas e acusações de crimes cometidos contra a fauna brasileira. O tráfico de animais é a terceira atividade ilegal mais praticada no mundo, segundo a estimativa da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Algo em torno de 38 milhões de animais silvestres são traficados todos os anos no Brasil. É muita coisa. É um número muito grande. É muita coisa e a gente está acostumado, a gente acostumou a essa cultura de compra um canarinho ali, compra um papagaio ali. Traz um bicho diferente para cá, leva um bicho diferente para lá. E a gente não imagina como é que isso aparece na nossa vida, né? Como é que aquele papagaio do vizinho chegou na casa do vizinho. Os efeitos desse crime que é produzido contra a nossa fauna, a gente deixa de notar e deixa de dar o valor efetivo para uma criminalidade que é muito na nossa cara,
Né? As pessoas não têm noção, né? Não conseguem identificar o que é o tráfico de hoje, assim, eu acho que a molecada cresceu muito melhor que a gente, né? Os jovens aí que hoje estão aí com 20 anos, não vejo ninguém falar que vai ter um passarinho, porque assim, o bicho bonito é na natureza, é solto. Então, esse negócio de bicho em gaiola, pelo amor de Deus, acabou isso, gente. E não vamos acabar com isso, vamos deixar. Pássaros, porque não, né? cada passarinho que a gente tem, não só a tortura que você pratica com o seu bichinho aí de estimação, ela deve ser contida, mas principalmente porque é igual acontece na receptação de produto roubado, né? Você incentiva que uns animais, assim, e aí falo no tom pejorativo, né? Que um bicho desse aí e daqui a pouco tá na rua de novo, hein? Não duvido. E daqui a pouco tá na rua de novo. Não duvido. Né? Não duvido. Então, e no seu mistério, né? Que e esses como eles transportam, é nojento. É desumano. É absurdo. Então, assim, não vamos acabar com isso. O bicho é bonito na natureza. E ponto. É aquela tal situação, quem consome aquilo que é ilícito acaba favorecendo sempre a manutenção da criminalidade, né? Essa questão aí e assim, são várias espécies. Como é que você encontra uma arara na Europa? Uma arara na Europa? Ela saiu daqui como? Voando? Migrou? Não, né? Então não dá, né? Vamos para a próxima matéria de hoje, soltar os cachorros, né? É isso que tem que ser feito. Soltar os bichos. Isso aí, falando em soltar, Gilberto Gil e a neta Flor em vídeo de dança na galinha pintadinha. O cantor Gilberto Gil divertiu os internautas a aparecerem em um vídeo dançando uma música da galinha pintadinha, ao lado da neta Flor Gil, filha de Bela Gil. Prestes a completar 80 anos, o músico participou da coreografia que viralizou no TikTok. Olha que coisa legal, né? O acadêmico Gilberto Gil, esse cara é maravilhoso. Ele que esteve nos shows, né, do Milton Nascimento, nessa turnê de despedida do Milton Nascimento, que ele esteve fora do Brasil, inclusive no show internacional, acompanhando o amigo Milton Nascimento. Isso é espetacular. E agora viralizando aí. Essa molecadinha do 80 a mais, né? Agora, olha, gente, eu acho que logo vai ter mais alguém aqui no programa aqui que vai viralizar também com a galinha pintadinha. Não, rapaz, a grande audiência lá em casa é o Baby Shark. Se você quiser, não vou. Vamos deixar para uma próxima, né? Eu já tenho ouvido a Celine Dion cantando Baby Shark. Ainda batendo no peito, quer dizer. Não, esse Baby Shark faz um sucesso terrível. E o pior, hein? Eu achava que ela não ia. Porque vem com aqueles dentão, né? Ela ficar com medo, mas não, ela agora tá com medo da galinha pintadinha. Da galinha pintadinha? Coloca a galinha pintadinha, minha filha, aí tu tem que tirar, volta o Baby Shark. Baby Shark lá. E aí fica e lá. Os pais adoram, né? Baby Shark, tururu. E aí vai no carro Baby Shark, vai assistir Baby Shark. Quer dizer, sensacional. Viraliza. Você vai fazer o Baby Shark? Espera 80 anos. Vamos para a próxima. Cada geração tem a sua galinha pintadinha. Dá para a próxima, né? E a parada LGBT+, QI+, né? Não supera público da QIA+, né? Já engloba tudo mais isso. Já engloba tudo. Supera público das edições anteriores. Ontem, no dia 19, aconteceu a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+. Foram 2 anos de celebrações digitais com a retomada do presencial. A parada lotou a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. De acordo com a organização, a participação chegou à marca de 4 milhões, afirmou Renato Viterbo, vice-presidente da organização que produz a parada, a POGLBT. De acordo com a organização, é a maior parada LGBT+ do Brasil e do mundo. 19 trios elétricos percorreram a Paulista e a Consolação até a Praça Roosevelt. Não faltou descontração e alegria, além do tom político que tomou conta do evento. Palavras de ódio e críticas ao presidente Bolsonaro. O que pouco se viu na avenida foi o uso de máscaras de proteção. Bom,
essa aí está sendo uma falha não só na parada, mas em muitos lugares, né? Mas o tom da parada foi um tom de alegria, descontração e também o protesto, que faz parte e tem todo o direito, liberdade de imprensa, né? Liberdade de expressão, né? Eu acho que é mais do que isso, né? E a parada ela tem essa questão simbólica muito enraizada, né? Dessa liberdade de expressão e poder realmente falar o que pensa e agir da forma que lhe convém. Acho que é isso. Começando pelo fim, a questão do uso de máscara, assim, é o que se vê em todas as aglomerações. Sim, né? Ainda nos causa se a gente for nos espécies, nos estádios também vai ter isso aí. Vai no jogo de futebol. Vai ter isso uma aí. coisa. Então, assim, nós temos que criticar ou pedir para parar todas as manifestações. Chamar a atenção e falar que tem que se preocupar com isso também. Agora, né, pegar isso da aí. Da parada pro campo de futebol. Não, na parada não tinha. Pô, mas no campo de futebol também não, então não tá falando nada. Tem que então, agora, eu acho que eu vi algumas críticas aí e elas sempre têm, mas tem promiscuidade porque os caras se beijam, porque as mulheres... Qualquer micareta você vai encontrar o mesmo tipo de situação para ser criticada em tom de promiscuidade e tal. Eu acho que a gente precisa parar com isso e entender que seja a parada LGBT de São Paulo, seja qualquer outra, a gente precisa valorizar essa ação afirmativa, essa manifestação que não a gente acostumou com manifestações, parece que o ódio tem que vir à frente do amor, né? Então, assim, nós temos que valorizar um mundo onde não exista a discriminação, onde as pessoas são tratadas igualmente e tenham o direito de festejar um momento de comemoração daquilo que é mais caro ao público LGBT+, que é a igualdade mesmo, é ser tratado como igual, não deixar de ter um emprego por orientação sexual, não deixar de ser excluído, ser excluído, não pode ser excluído. Entendeu? Então, assim, é isso que tem que vir à frente, não... Sabe, sempre, quando você fala, é sempre uma risadinha, nós precisamos acabar com a piada. Acabar com a piada, gente. Nós precisamos entender. É isso que já porque já chegou. Parece que que o homossexualismo é uma doença. Não é doença nenhuma, não. E a humanidade. Só que a gente só tem que ver, tem que notar que como a humanidade lidou com isso na sua história. Foi sempre com exclusão. E hoje, graças a muito travesti que foi morto na rua, outro dia teve um que viralizou nas redes sociais, o cara enchendo de porrada, acho que porque estava na porta da casa dele. Então, assim, à custa de muita violência, a gente hoje tem uma legislação que protege e tal. Protege muito pouco ainda, né? Porque você vai num restaurante, por exemplo, um travesti. Se ele for no banheiro de mulher, haverá problema. Se ele for porque a gente ainda tem essa discussão do espaço para o homem, o espaço para a mulher e o espaço para quem não se encaixa nas caixinhas que... Tem toda uma questão que envolve isso. E aí a gente dá um outro salto, que aí já entra num outro patamar que eu entendo, que é assim, está se discutindo os atletas que são homens, né, e que aí fazem essa opção e acabam entrando nos times e disputando com mulheres, com uma condição física totalmente diferente. Quer dizer, há uma análise sobre isso, há uma outra análise sobre essa questão do banheiro, só que a principal análise que a gente tem que fazer é a seguinte: quem não gosta da parada gay, não vá. É básico. Se você não simpatiza com o movimento, não vá. Mas não critique, porque é direito de se manifestar. Faz parte da cultura. O santista, se for na torcida do Flamengo, vai encontrar o quê? Flamenguista. Eles esperam encontrar o quê?
Não, é que essa sociedade mais conservadora, ela sempre esteve acostumada. Mas ela estava acostumada assim, com aquele cara que é pai de família e tem uma vida dupla. E aí ninguém fala sobre o assunto. Todo mundo sabe, pô, fulano de tal, sai tal, não sei o quê. Ó, a fulana, não sei o quê. Mas é uma coisa velada e tal, né? Então quando grita na cara, não. Assusta. Não se assusta e não pode, é feio, é contra a minha religião. Não, gente. Se você não gosta, não todo aprova, mundo. não vá. Tá lá o artigo 5º da Constituição, todo mundo é igual perante a lei. E para os mais religiosos, todo mundo é igual perante Deus, né? Então, assim, acaba com isso, sabe? Vamos parar de excluir e vamos acolher, vamos mudar o termo, né? Vamos trocar exclusão por acolhimento, que fica muito mais legal. Por isso eu volto a fazer o apontamento. Olha, já que na parada gay o uso de máscaras não foi a maioria, também temos que ser observado na próxima e também no próximo jogo de futebol. No próximo campo, no próximo estádio, tem que conferir como é que estão as máscaras, o uso de máscaras também. Não é isso? É isso aí. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. É isso? Vamos para a próxima matéria de hoje. Assim deve ser, né? Assim deve ser, né? E o Santos celebra a história e cultura japonesa. O dia 18 de julho, no último sábado, nesta data, em 1908, o navio Kasato Maru desembarcou no Porto de Santos. As primeiras famílias vindas de terras nipônicas e que se integrariam culturalmente, marcando para sempre a história da cidade e do país. Perto dos 114 anos do início da imigração, a prefeitura entregou o restauro em um novo mirante para a estrutura da artista plástica Tomi Otaka, que faleceu no ano de 2015, no emissário submarino José Menino, como parte das obras no novo quebra-mar. Não é à toa, a cidade reverencia o legado deste povo com um dos maiores monumentos do município. A altura de sua importância, claro, esculpida em aço com 15 metros de altura, a peça foi inaugurada pelo príncipe Naruhito, do Japão, em 2008 e rapidamente se tornou um dos principais cartões postais da cidade. A gente sempre reverencia os migrantes japoneses, né? Todos os migrantes, os japoneses também, e fica aí o reconhecimento a todo esse povo. Aqui em Santos, em São Paulo, em vários lugares, né? Os japoneses fazem parte aí da história do Brasil, né? Dessa construção há mais, vamos fazer 114 anos da chegada do primeiro navio com os imigrantes, né? Parabéns. Aí é o reconhecimento pela essa cultura, André. Parabéns e obrigado, né? Porque o Brasil se tornou essa sociedade de grande miscigenação e é bonito isso, né? Eu não gosto desse mundo cheio de fronteira, cheio de muro, sabe? Eu acho que a gente vive um grande condomínio social que, para que um tenha muito, o outro viverá na miséria. Então, assim, quanto mais a gente diminuir a desigualdade a partir da eliminação das grandes fortunas, mas não a eliminação. Mas quando a gente fala em grandes fortunas, é impressionante que tem o cidadão que tem aí, construiu, né, com força de trabalho aí, um patrimônio considerável, tal. Não tô falando, ninguém está falando com você, entendeu? Grande fortuna esse cara que comprou o Twitter aí. Assim, esse cara primeiro que não é com trabalho que junta isso aí, é com especulação, é com um monte de coisa, com trabalho que não é, né? E falta do outro lado, né? Então você veja que como é que continua, vamos falar das Áfricas, né? Como que essas sociedades continuam extremamente vulneráveis sob o ponto de vista social e econômico. A nossa sociedade, porque o Brasil não é o Brasil real, o que o Ariano Suassuna falava muito bem, até por ser um sertanejo. O Brasil real é muito diferente do Brasil de fato, né? Do Brasil de direito. O Brasil de direito, o Brasil
da Avenida Paulista, ele é muito diferente do Brasil sertanejo, do Brasil daquele sertão onde falta água. Mas você comentou a respeito dessa questão da globalização, de tirar as fronteiras, né? Nós globalizamos comercialmente, não globalizamos nessa questão culturalmente falando. Pouco se faz, ainda se tem essa questão. E da África a gente lembra muito bem, o presente de grego que foi dado foi a Copa do Mundo, né? Depois se deram anistia para o país não ter que pagar nada da Copa, que ficou uma das mais caras para um país de melhor condição. As estruturas que se tem lá para se terminar não foram terminadas até hoje. Quer dizer, essa cultura a gente precisa dar uma adequada. A globalização da cultura. Os japoneses estão aqui e trouxeram muitas coisas boas, né? E essa reverencial que a gente tem que ter para os demais povos que vêm aqui, André. Assim, voltando a falar especificamente do japonês, a gente tendia a tempos atrás a anexar tudo que é cultura oriental, não é muito diferente, né? O japonês, do chinês, do coreano. Do coreano, tailandês, Taiwan. E hoje a gente faz uma diferenciação bem legal assim Consegue identificar? Consegue ter essa identificação cultural. Eu acho isso extremamente valoroso para a cultura, o que se somou à cultura brasileira, a vinda desses povos, não só nos rostos, né? Porque a miscigenação produziu no povo brasileiro diferenças, né? Sim. Então, esse japonês que veio há 114 anos. Há 114 anos, ele está completamente integrado, né? Essa miscigenação nipo-brasileira. Né? Agora, ainda há, e é bom que haja os pontos de encontro, né? As associações e em Santos o restaurante, o Estrela, eu acho que talvez seja o maior ponto de encontro da cultura nipo brasileira, né? Bom, a comida japonesa está completamente integrada, né? Completamente Você vê um jovem aí que não gosta de temaki, é bem difícil, né? Bem difícil. Lembrando, tem na Netflix, né, que tem uma... Na Netflix ou HBO, que tem uma série dos Crescidinhos. Na Netflix, uma série dos Crescidinhos, que são as crianças no Japão de 2, 3 anos que já têm as tarefas para fazer. É muito interessante, vale a pena assistir e conhecer um pouquinho da cultura. É legal pra caramba. As crianças japonesas são inteligentíssimas, né? Você vê que um menino de 1 ano e pouco, ele já fala japonês. Já fala japonês, né? Impressionante. É interessante isso. Quem falou isso aí foi quem mesmo? Referente aos Estados Unidos? Vamos ao próximo. Eu comentei bullying aqui. Vamos ao próximo matéria. Sim. E a Casa da Esperança de Cubatão apresenta a Noite da Pizza. Vai ser no dia 1º de julho, às 19 horas, na SIC. Garanta seu convite. R$50 o valor individual do convite e crianças até 8 anos não pagam. Você pode comprar pelo telefone 013 98815 3406 ou 3361 1288. Também é a venda no Chaveiro Balula, na Avenida Joaquim Miguel Couto, no centro do Chaveiro Balula também, da Rua Manuel Jorge, e na própria Casa da Esperança, na Rua São Luís, na Vila Nova. Casa da Esperança, Noite da Pizza, lógico, é para angariar fundos e fazer com que o trabalho na casa seja contínuo, né? Para dar esse suporte financeiro à Casa da Esperança. Dia 1º de junho nós vamos estar falando nos outros programas também sobre a Noite da Pizza. R$50 o convite. Vamos para o próximo. Sim, vamos falar dessa questão que a cidade de Cubatão está fora dos jogos regionais. É uma polêmica que está circulando na cidade nesse momento, né? E devido à nota de repúdio que o Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Cubatão, o Comelc, tomou conhecimento através das redes sociais da não participação de Cubatão nos jogos regionais. Considerando a importância da participação de Cubatão, o Comelc repudia a gravíssima falha
do secretário de Esportes e Lazer de Cubatão, deixando pela primeira vez da história nossa cidade fora dos jogos regionais e, por consequência, fora dos jogos abertos. O Comelc se solidariza com os técnicos e atletas pela frustração iminente por ficarem fora desde que sempre foi um tradicional evento na cidade de Cubatão. Esperamos a medida imediata apuração dos fatos e providências para que isso nunca mais se repita, dando uma resposta concreta para todos os munícipes e principalmente para todas as equipes técnicas e atletas prejudicados. Bom, é a primeira vez que a cidade está fora dos jogos regionais e só vai para os jogos abertos quem pontua, quem participa dos jogos regionais. Quer dizer, se havia uma intenção de colocar o esporte da cidade em um nível cada vez melhor, no lugar em que ele sempre ocupou de destaque, me desculpe, mas isso é um erro fatal. Isso é um erro fatal. Quer dizer, como é que você vai discutir o esporte, como é o esporte desenvolvido pelo ente público, que é um esporte não de resultado, mas um esporte para você fazer um resgate social, para você trabalhar socialmente, e você deixa de participar de um jogo como esse. Não interessa de quem foi a culpa, quem errou, se não mandou memorando, se esse memorando não chegou, se o WhatsApp pifou, se o computador não funcionou. Isso não é um cafezinho que você esquece de tomar. Isso são os jogos regionais que você esqueceu de escrever a cidade. Ou que você não escreveu as equipes, ou que você não tem equipe. Outro dia estava se discutindo o poliesportivo. Depois estava se discutindo a questão do adote um atleta, ou ajude um atleta, o recurso para o almoço atleta, não sei. Mas, e agora a gente tem essa surpresa? Quer dizer, pelo amor de Deus, primeiro foi o poli, agora mais isso? Quer dizer, qual é a próxima agora? Qual é a próxima surpresa que nós vamos ter no esporte? O que está precisando para melhorar o esporte? Se não tem competência para gerir, pede boné. Entrega lá, fala tchau, mas entrega assim, estou entregando meu boné e estou saindo, porque eu não tenho condições. Porque é uma vergonha uma situação dessa na cidade. Não dá. Se você tem, o que você espera quando chega na missa? O padre de batina. Então, é o mínimo que a gente espera na Secretaria de Esportes, é isso. A competência para manter o município na condição que sempre foi. Estou errado, André? Não, na condição que sempre foi não, porque eles são eleitos e são nomeados para melhorar, né? Então, sim. Para melhorar, né? Vamos só dar esse... mas assim... Mas só piora, né? Então, assim, a gente... imagina que um governo é eleito e está com fome de mudança, quer fazer da vida do povo melhor, mas só piora, né? Então nesses momentos eu lembro sempre daquele amigo nosso que dizia que a gente está sempre com saudade do anterior. Do anterior, né? E eu já tô com medo de estar com saudade desse aí. Tá sempre desses aí, né? Porque assim, é impressionante como só piora. Como é que você pode imaginar um negócio? Acho que se preocuparam tanto em vender o poliesportivo para virar puxadinho da Vila Belmiro, ou qualquer outra coisa que imaginaram, mas sobretudo acho que o mais importante é entender que aquilo ali tem que ser cuidado, que aquilo ali é patrimônio da cidade. Ali o Roberto Dick, o Adilson, o Araújo, o Alexandre e todos que o Suquinho, né, o Luiz Fernando. Então Cubatão tem uma história tão grande de atletas importantes de cenário nacional. Aliás, o presidente que teve aí da Confederação Brasileira de Atletismo, é isso? Perfeito, teve aqui no dia da... um desses aí que passou pelo nosso Serguei Búbica, que treinou aqui por escolha. Né? Então, assim, puxa vida, a gente o Cubatão tem uma dificuldade tão grande em valorizar o passado. Me dá uma dor no coração tão grande, Márcio Chaves, quando eu passo na frente da biblioteca, que a biblioteca tem uma história tão linda, né? Assim, aquele lugar ali, né? Onde foi o grupo escolar que minha avó estudou, onde foi prefeitura, onde foi Câmara dos Vereadores, onde há muito tempo é a biblioteca, e tá fechada faz muito tempo, com tapumes, e é horroroso isso. Mas eu quero voltar a falar do poli, porque eu acho que se preocupou tanto com esse negócio, mal versado,
que de repente se esqueceu do mais importante. E aí a gente tem que lembrar que o processo democrático que faz com que governantes sejam eleitos de 4 em 4 anos, e eu penso isso há muito tempo, ele não pode macular uma gestão pública que anda por si só, muitas vezes. Quando o mandatário é eleito, ele é eleito para uma função que ele pega uma administração pública que, na maioria dos pontos, ela anda por si só. Então, a Secretaria de Educação, se ele não fizer nada, ele não nomear ninguém, os funcionários que lá estão... deixar o staff do jeito que está, vai andar. Anda por si só. Aí, o que você faz? Você nomeia, teoricamente, na minha cabeça funciona assim, você nomeia alguém competente, normalmente você destacaria do próprio serviço público, para não ter que remunerar mais ninguém, você destaca do próprio poder público alguém de excelência da pasta, você destaca para o cargo principal aí de secretário, ou seja, o nome que tenha, e para melhorar o que já existe. Então, no esporte deveria ser a mesma coisa, na educação, na saúde deveria ser a mesma coisa. E assim, eu não sou contra nomeação de cargo de nível nomeação, né? Perfeito. Mas se você traz da iniciativa privada alguém de extrema competência, que é muito melhor... Só que o que a gente vê não é isso. O que a gente vê normalmente... Não estou falando da Prefeitura de Cubatão, não. Estou falando de maneira geral. E passo a falar também da Prefeitura de Cubatão. Mas normalmente você vê... E falo até pela minha pasta, né, que seria, né, jurídico. Pô, dificilmente você vê o poder público trazer alguém da iniciativa privada, alguém particular, para assumir uma secretaria que seja melhor do que aqueles que lá estão comandados. Porque os caras já têm uma competência, uma excelência naquilo que faz. Então você vai lá, vê quem se destaca na tua visão, porque você foi eleito para isso, velho, e põe no cargo, e beleza. Agora, os caras só trazem gente ruim, inepta, que não sabe nada do assunto, vai lá atrapalhar o serviço público que já tem uma máquina que funciona. Bem ou mal, ela funciona. Então você tem que vir para melhorar a máquina. O que me indigna é que a gente está convivendo com administradores públicos que só trazem gente da iniciativa privada ou particulares que só atrapalham a máquina que anda. Só engessam. E assim... Isso aí é um exemplo grotesco. Essa questão, quer dizer, a gente está discutindo, mas são os jogos. Não são os jogos, são os atletas, é a função do esporte, é o porquê que existe uma Secretaria de Esportes. É esse o porquê que existe uma Secretaria de Esportes. Fomentar o esporte, dar qualidade de vida, participar dos jogos, porque isso é uma vitrine para incentivar mais jovens a participarem. É todo um trabalho que é feito justamente para esse motivo. Agora, se você não tem interesse nos jogos, você não deve ter interesse em mais nada. Porque se você não vai poder disputar os jogos, que é o ápice para aquele garoto que está, e aquela menina que está iniciando no esporte, então o esquecimento é só um detalhe, né? Não é só um detalhe, porque dá conta de um prejuízo enorme. Mas o esquecimento da inscrição é um fator. Agora, para que tenha se esquecido, deve-se ter se preocupado tão pouco que acabou se esquecendo. É o que eu falo. Né? Então, se assim, não dá, se tá demais, entrega o boné, mas entrega. Fala, tô saindo, desculpa. Pede desculpa e dá tchau. Porque não dá. Mas fica, não dá. O que eu já fiz já prejudicou muito. Eu acho que é bem por aí. Mas a caneta decide, né? São 10 horas mais 37 minutos. Explodimos o programa hoje, segunda-feira, repleto de comentários. Tem mais alguma coisa, Maria Clara? Tem mais uma? Sim, temos mais uma, sim. E é com imenso pesar que foi publicado o falecimento do advogado solitário, Fábio Solito.
Conhecido como Eduardo Fábio Martins, Solito. Fábio Solito, aos 43 anos, muito jovem. Os ritos fúnebres serão no fim da tarde dessa segunda-feira, no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos. Sentimentos à Verdade e toda a família. Realmente, eu estava conversando com Maria Clara, eu estava tentando reconhecer, e nós tivemos em 2019, foi 2019? Foi isso, né? 2019, 2020, nós participamos de um curso promovido pela Zetex, né? De desenvolvimento e implantação de startups, né? Do Centro Paula Souza, né? De startups, do qual vários palestrantes participaram e ele foi um deles falando sobre toda essa questão que envolve jurídica, que envolve a questão das empresas e das startups. Foi uma palestra maravilhosa para um grupo de pessoas que fazem parte daquele curso, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer parte e conhecemos então ele nesse momento. E Maria Clara aqui observando, falou, olha, você está recordando, eu já não estava lembrando, mas está aí a nossa homenagem, André, nosso reconhecimento e nossos sentimentos à família. O Solito é um amigo querido, né? Da época de faculdade, né? Foi meu bicho, né? Ah, tu foi. Ele era teu calouro, é isso? Foi meu calouro. Cara que ele já chegava muitas vezes pedindo desculpa, que a gente chamava ele de tu é muito chato, cara. Mas ele é aquele chato impossível de não conviver. Sabe, aquele cara que vem, te abraça, afetuoso, Pachu. E muito triste eu recebi essa notícia do falecimento do Solito por um grupo que a gente tem de alunos, né? O Aldo deu essa notícia no grupo, né? No nosso grupo de WhatsApp da Tributense. O Aldo deu essa notícia e todos muito tristes, né? É uma perda irreparável. Eu perguntei, me foi dito que foi de infarto, mas também não soube nada, não vi nada na internet. Vi na notícia aqui que foi dia 19, né? Foi ontem, né? O sepultamento hoje então, no Memorial em Santos. Eu ainda confesso que estou um pouquinho abalado, porque muito novo, né? 43 anos. Uma vida inteira pela frente aí. Vi esse moleque entrando na faculdade e aí depois fez carreira com coisas inovadoras, assim, né? Era bom no direito do consumidor, sempre ajudou nas diretorias da ordem. Eu quando recebi a notícia, eu mandei mensagem pro Rodrigo Julião, de quem ele era muito amigo também, e ele confirmou, ele falou que também está muito triste. Então, a família e todos os amigos aí, o nosso sentimento e todo pesar aí, né? E que descanse em paz, nosso querido amigo Solito. E assim chegamos ao final de mais um Virtual News. Amanhã, em novo horário, às 9h30, participação aqui, direto ao vivo para você do estúdio da Virtual. Vamos encerrando essa questão em silêncio. E nossos sentimentos à família do nosso amigo Solito. Até o próximo programa amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.